Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas porque eu esqueci de gravar o vídeo do destaque da terceira rodada da Premier League. Então, aqui vai o destaque. E, claro, por mais que tenham atrasado aí um pouco, né? Bastante, aliás, né? Esse vídeo do destaque da terceira rodada, vamos falar, claro, desse grande nome da rodada 3 da Premier League, que foi para mim o Erling Haaland. E vou falar por quê. Foi mais um hat-trick na temporada. São 3 rodadas, ele já coleciona 2 hat-tricks, sendo 7 gols na Premier League já nas 3 primeiras rodadas. O Haaland querendo dar uma resposta depois de uma temporada que muitos criticaram, mas ele teve ali uma média acima de 20 gols, uma média até positiva, mas ele ficou de fora da temporada passada por cerca de 3 meses por conta de uma lesão no pé. Isso acabou fazendo com que ele perdesse um pouco o ritmo em grandes momentos da temporada, principalmente na reta final, onde ele poderia ter sido inclusive um pouco mais eficiente com o City, ficou marcado ali pelos gols perdidos. Claro que o Haaland ainda segue perdendo gols, ele perdeu o gol com a seleção da Noruega recentemente, mas inclusive marcou na vitória contra a seleção da Áustria por 2-1, mas o Haaland, pessoal, tem números bizarros na Premier League e nós estamos falando do jogador que está indo para sua terceira temporada apenas na Inglaterra. São 70 gols em 69 jogos em Premier League. É uma média de mais de um gol por jogo. Outro dado bizarro, são 8 hat-tricks já no Haaland na Premier League. Ele igualou recordes de Henry, de Harry Kane e de Michael Owen, que tiveram muito mais jogos para conseguir esse feito do hat-trick. Por exemplo, o Henry, para ter 8 hat-tricks, precisou jogar 258 partidas com a camisa do Arsenal, evidentemente. O Harry Kane precisou de 320 jogos para marcar 8 hat-tricks, o Kane que foi grande destaque do Tottenham. O Michael Owen, com Manchester United, pelo próprio Liverpool no início de carreira, precisou de 326 jogos para chegar a 8 hat-tricks na carreira. O Haaland conseguiu esses 8 hat-tricks em 69 jogos. É claro que a gente não pode menosprezar isso. Os números realmente são fantásticos. Claro que o Haaland não é o primor de atacante, não é um cara super técnico, é um cara que tá ali para botar a bola lá dentro, tá ali para realmente marcar gols. Claro que ele ainda precisa ser um pouco mais eficiente em grandes jogos, isso tem sido um ponto contra ele, inclusive as críticas se dá por conta disso, porque ele consegue fazer hat-tricks em jogos menos ali importantes, mas, por exemplo, ele fez um hat-trick contra o Ipswich Town e agora contra o West Ham, em 3 rodadas. São coisas assim absurdas, né? E claro que a gente tem que destacar que a terceira rodada da Premier League para o City foi muito positiva, porque só o City e o Liverpool estão com 100% de aproveitamento, né? O City agora tem o Brentford pela frente, que é um adversário que o City tem grandes possibilidades de fazer um grande jogo e com o Haaland marcando gol. Então, assim, a tendência é que o norueguês quebre recordes e que siga ali fazendo grandes aparições nessa temporada e se manter saudável, olha, vai para mais de 40 gols aí na temporada da Premier League, hein? Eu vou ser bem sincero, porque esse início com 7 gols em 3 rodadas é muito positivo. E aí, pessoal, claro que o Haaland ainda tem recordes a ser batido. O grande recordista de hat-tricks na Premier League é o Sérgio Agüero, que até hoje ostenta, é claro, a posição de maior artilheiro da história do Manchester City. O Agüero tem 2 hat-tricks na carreira e precisou de 275 partidas de Premier League para conseguir o tal feito. Outro que está ali atrás dele, que é um atacante importantíssimo nos anos 90 e também nos anos 2000 na Inglaterra, é o Alan Shearer, que em 441 partidas na Premier League conseguiu fazer 11 hat-tricks. E depois, o terceiro colocado, vem o Robbie Fowler, ex-centroavante do Liverpool dos anos 90, também dos anos 2000, que
precisou de 379 jogos para conseguir 9 hat-tricks e o Haaland, com certeza, num curto espaço de tempo, talvez nessa temporada, consiga até quebrar o recorde do Agüero, porque ele é uma máquina de fazer gols. Claro, como eu disse, não é um primor técnico, ainda falta um pouco mais de recurso para que ele consiga ali até aproveitar as chances que tem, mas mesmo assim o aproveitamento dele é muito alto, né, das probabilidades de chances que ele tem no jogo, praticamente metade delas ele bota para dentro do gol. Isso tem sido a tônica dele, da carreira dele, né? E outro ponto interessante, pessoal, seleção norueguesa, o Haaland tem 35 jogos e 32 gols. Ele tem quase uma média de um gol por jogo pela seleção da Noruega, que tem o seu maior artilheiro, um atacante que jogou nos anos 20 na Noruega, nos anos 20 e início dos anos 30, que é o Jørgen Juve, que jogou na Basileia, depois jogou no futebol norueguês, jogou uma carreira curta, mas fez ali 45 partidas pela seleção norueguesa e marcou 33 gols. O Haaland também está muito próximo, aos 24 anos de idade, a subir o posto de maior artilheiro da história da seleção da Noruega. Ah, mas a seleção da Noruega não é tão assim tradicional. Tudo bem, ela não é tão tradicional em comparação às outras grandes potências europeias e da América do Sul, como a Argentina, como o Brasil, mas o fato dele, num curto espaço de tempo, aos 24 anos, quebrar esse recorde que era dos anos 20, é muita coisa. Eu estou falando de um recorde, pessoal, que vai chegar a 100 anos. Né? Então o Haaland está querendo ali entrar para a história mesmo do futebol norueguês, ao lado de outras grandes peças que esse elenco da Noruega possui, né? O Oscar Bob é um jovem, o Odegaard também outro grande jogador dessa seleção, dessa geração norueguesa, que ainda clama por participar de uma Copa do Mundo, de voltar a participar de uma Eurocopa, não joga uma Copa do Mundo desde 98, então a Noruega ainda clama por dias melhores em termos de competições de alto nível, né? E isso espera-se da Noruega daqui para frente, com o futebol do Haaland, evidentemente, ele sendo fundamental para marcar gols, né? Tem o Sorloth, que joga também no Atlético de Madrid, que estava no Vila Real, foi vice-artilheiro da La Liga, outro jogador norueguês em evidência no futebol europeu. Então, assim, é uma geração interessante e espera-se que a seleção norueguesa, aos pouquinhos, também vai mostrando o seu valor e que volte a disputar grandes competições. Agora, dessa temporada com o City, eu não espero nada mais, nada menos que muito mais gols que o Haaland. E por isso que ele fica como essa grande condecoração da rodada, para mim, de grande destaque da rodada, apesar do Salah ter feito uma partidaça contra o Manchester United com 2 assistências e um gol em Old Trafford e um recorde de 15 gols, né, marcados contra o Manchester United na sua carreira de Premier League. Também vale uma menção honrosa ao Salah, mas para mim o Haaland merece muito pelo que ele vem fazendo nesse início de competição. Lembrando que o City tem agora o Brentford, depois encara a Inter de Milão na estreia da Champions, depois pega o Arsenal, o grande primeiro compromisso pesado, o grande primeiro clássico do City na temporada da Premier League, já no outro final de semana, não nesse que venha o próximo, né? Então a gente vai ficar de olho, mas é isso, pessoal. Haaland, destaque da terceira rodada. E é claro que, mesmo com a minha demora aqui para postar esse vídeo, eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente trazer mais conteúdos aqui no canal, para a gente conversar bastante sobre Premier League. Fique ligado, em breve volto com mais vídeos por aqui, beleza? Um grande abraço, até a próxima.